A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios, um livro que foi escrito pelo rei Salomão até o capítulo 29. O capítulo 30 nós vamos estudar hoje. Foi escrito por Agur e o capítulo 31 que foi escrito pelo rei Lemuel. Então, só abrindo aqui, ó, veja, capítulo 31, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Nós vamos ver isso nas aulas seguintes, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 30, que fala das palavras de Agur, que é filho de Jaque, o oráculo. Então, essa aula nos mostra aqui que Agur é um sábio. Não existem muitas informações teológicas e na Bíblia o único lugar em que Agur é citado é nesse texto do capítulo 30 de Provérbios. Não há fora desse capítulo nenhuma outra referência a quem seria ele. Ele é filho de Jaque, que é aqui chamado o oráculo. Oráculo eram pessoas que tinham bastante sabedoria, que eram procuradas para dar respostas a situações difíceis. Então, o que Agur diz aqui é palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Então, o pai de Agur era um homem que era consultado e que tinha sabedoria. Então, Agur, que é filho desse oráculo, né, desse homem sábio que se chama Jaque, tem as suas considerações que ele escreve para dois homens. Veja que ele diz aqui: disse este varão a Itiel e a Ucal. Então, o Agur, ele era o filho de Jaque e ele escreveu o que nós vamos ler aqui nesse capítulo 30 para Itiel e para Ucal. Então, versículo 2: na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem. Versículo 3: nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Verso 4: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Nesses três versículos, nós vemos que Agur, que é o filho de Jaque, um homem sábio, está falando para Itiel e para Ucal que ele, na verdade, ele não se considera um homem sábio. Ele se considera bruto. Ele se considera mais bruto do que as pessoas que ele conhecia. Ele fala: eu não tenho o entendimento do homem. Ele se vê como alguém que é limitado, que tem um conhecimento restrito. Ele fala: eu não aprendi a sabedoria, eu não tenho o conhecimento do santo. Quando ele fala: eu não aprendi a sabedoria e não tenho o conhecimento do santo, e o santo aqui está em letra maiúscula, está se referindo a Deus, isso não significa que Agur se visse como alguém que não tem nenhum conhecimento. O que ele está dizendo aqui é que tudo que ele sabia, tudo que ele tinha aprendido e o que ele sabia a respeito de Deus era algo limitado. Não é que ele diz: eu não sei de absolutamente nada, mas é que eu tenho visto, é como se ele dissesse assim: eu tenho visto tantas coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha vida que o que eu sei é que sempre tem mais sabedoria, sempre tem mais conhecimento de Deus. Deus é tão infinito e grande e todos os dias ele se revela com algo novo que dizer que eu tenho conhecimento a respeito dele seria insano. Então, eu digo que, na verdade, Agur, falando dele mesmo, na verdade eu sou mais bruto.
do que ninguém. Muito provavelmente porque, sendo ele filho de Jaque, que era um homem sábio, que era um oráculo, as pessoas com quem Agur convivia eram pessoas que tinham sabedoria e conhecimento. Então ele está aqui se comparando com as pessoas que estavam à volta dele. Então ele fala: vendo tanta gente sábia, falando de tantas coisas sábias, eu sou mais bruto do que ninguém. Eu não tenho tanto entendimento do homem, o entendimento. Eu não aprendi a sabedoria, eu não tenho o conhecimento do santo. Então ele faz uma pergunta: quem subiu ao céu e desceu? Ou seja, tem alguém que pode revelar todos os mistérios que existem lá no céu que eu não sei quais são? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Pense, o vento, quando ele vem contra nós, tem como segurá-lo nos punhos? Não tem como. Quem amarrou as águas na sua roupa? Né? As águas, não tem como você segurar as águas na roupa. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Tem como, na época, hoje, nos dias atuais, as pessoas criaram naves espaciais que podem chegar na Lua e que podem chegar a outros planetas. Mas na época em que esse texto foi escrito, em que muitas pessoas nem conheciam as Américas, nem a Oceania, e o povo que estava ali vivendo nessa região em que o livro foi escrito tinha uma visão mais limitada da Terra, ele devia pensar assim: é possível alguém chegar e conhecer os quatro cantos da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Quando ele faz essa pergunta, ele está aqui dizendo: quem seria alguém que consegue fazer essas coisas? Quem seria essa pessoa? Na verdade, são perguntas retóricas. Ele está fazendo essa pergunta para concluir para que quem lê o que ele está falando pense: a única pessoa que pode saber dessas coisas é Deus. Então ele vai no versículo 5 para completar essas perguntas que ele faz aqui no versículo, no versículo 4, quando ele fala que não tem conhecimento, que toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Verso 6: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Em outras palavras, o Agur chega à conclusão de que, por mais que ele tenha sido filho de Jaque, que era um oráculo, que era um homem muito sábio, ele não tinha tanta sabedoria, porque ele vivia no meio de muitas pessoas sábias. Então ele fala: eu não sei tanto, eu sou mais bruto que todo mundo, eu não aprendi a sabedoria, eu não tenho conhecimento de Deus, tem muitas perguntas que eu não sei responder. E ele faz essas perguntas aqui: me respondam aí, quem que subiu no céu e desceu, quem que consegue segurar os ventos, quem consegue amarrar a água na roupa, quem que estabeleceu os quatro cantos da terra, qual é o nome dessa pessoa, qual seria o nome do filho dessa pessoa? Você tem como responder essa pergunta para mim? Se é que sabes? Não tem como responder. Então, tem coisas que a gente não sabe e que o único que sabe realmente de tudo é Deus. E nós só podemos ter um conhecimento limitado, de acordo com aquilo que Deus nos revelou pela sua palavra. E no versículo 5 e 6 ele fala exatamente isso. Toda a palavra de Deus é pura. Então o que Deus nos revelou pela sua palavra é o que nós podemos saber. É o ponto de partida do nosso conhecimento e nós devemos respeitar a palavra, porque o que vem de Deus é aquilo que é verdadeiro. A palavra, ela é o escudo para os que confiam nele. Por que a palavra é um escudo? Porque quando você pensa em se abater, quando o abatimento vem sobre você, quando a dúvida vem sobre você, quando as incertezas da vida vêm sobre você, quando você se pergunta qual é a razão pela qual eu estou aqui na Terra, você toma a palavra e a palavra diz: você é meu filho,
você é amado, você nasceu para glorificar o meu nome, você nasceu porque você é minha imagem e semelhança, você nasceu porque eu quis dar vida para que você vença na terra e seja um vencedor. Quando você escuta essas palavras, e essas palavras que eu falei são palavras que estão espalhadas pela Bíblia, você toma essas palavras como um escudo. No dia da incerteza você fala: Deus me deu vida para que eu vença. E quando você faz uso dessa palavra, essa palavra funciona como um escudo, porque você confia em Deus, para que você não fique abalado. Como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então o monte Sião fica ali, parado. Ele tem força para ficar fixado na terra. Os ventos podem bater sobre o monte, podem usar muita força, muitas máquinas, querendo desfazer o monte, mas ele permanece firme porque o salmista faz a comparação de que quem confia no Senhor é como o monte Sião, é como um monte que está firme em Deus. Então aqui ele fala, toda a palavra de Deus é pura. Então medite na palavra, que é a palavra da sabedoria. E essa palavra é o escudo para os que nele confiam. O verso 6 fala: ninguém precisa acrescentar nada naquilo que está escrito por Deus, na palavra de Deus. Então nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Quem quer acrescentar alguma palavra além daquilo que Deus disse é mentiroso porque está querendo falar algo que Deus não falou. Então nós devemos nos contentar com a palavra porque a palavra é suficiente para ser pura e para ser o nosso escudo. Aí vem o versículo 7. Duas coisas te pedi, mas não mas negues, ou seja, não me negue as duas, antes que morra. Verso 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Essa é a primeira coisa que ele pede. Que Deus afaste dele a vaidade, que ele se preocupe com coisas que são vãs e a palavra mentirosa, e não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Verso 9, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Então aqui nos versículos 7, 8 e 9, nós temos um ensinamento. Agur pede duas coisas para Deus. A primeira coisa, que ele fique livre das coisas que são vãs, que são fúteis, que são inúteis, e que ele fique livre da palavra mentirosa. Na verdade, quando ele pede duas coisas, a primeira coisa que ele pede engloba duas coisas. Ele não quer se envolver com a vaidade e ele não quer ser mentiroso, se envolver com a mentira. Essa é a primeira coisa que ele pede. A primeira coisa que ele pede contempla duas coisas. E a segunda coisa, que ele não fique pobre e que ele não fique rico, mas que ele tenha uma situação em que todos os dias ele tenha o que comer e o que é necessário. Porque o medo dele é de ficar muito farto, ele ser tomado pelo orgulho e dizer quem é Deus, por se considerar autossuficiente, e se ele ficar muito pobre, ele vir a furtar pelo desespero de ter o que comer e dizer, é culpa de Deus, ele não me deu a comida. Então é uma oração em que ele pede o equilíbrio. Essa oração mostra que Agur tem medo de ter riqueza, porque a Bíblia não condena a riqueza. Abraão foi um homem muito rico, Jó também foi um homem muito rico, José de Arimateia, que foi o homem que cedeu o túmulo para que o Senhor Jesus fosse sepultado, também era um homem muito rico. Então a Bíblia traz várias pessoas que eram muito ricas e que administravam a riqueza. O jovem rico é um exemplo
de quem não sabia administrar a riqueza. E porque Jesus sabia que o coração do jovem rico estava na riqueza, é que Jesus o colocou em prova, dizendo: vende tudo o que tens, então vem e me segue. O texto do Evangelho de Lucas, que conta a história do jovem rico, diz que ele abaixou a cabeça e se foi, porque era muito rico. Então, o texto, na verdade, mostra que ele amava mais a riqueza do que a Deus. Mas Abraão, e também Isaque, e também Jacó, e também Jó, e também José de Arimateia, são homens que foram muito ricos, mas que não foram dominados pela riqueza, mas gozavam da riqueza, reconhecendo Deus acima de tudo. Agora, Agur, ele fala: no meu caso específico, eu prefiro ser mantido na estabilidade, porque eu tenho medo de que, tendo muita riqueza, eu possa questionar quem é Deus. Essa é uma questão particular de Agur, que nos traz uma reflexão, lendo Provérbios. Quem somos nós com relação à pobreza, com relação à riqueza? Nós somos capazes de ter riquezas e honrar a Deus dizendo obrigado porque o Senhor nos tem dado riquezas e não nos tornarmos arrogantes, soberbos e cheios de vaidade? Veja que ele pede a primeira coisa: afasta de mim a vaidade, o versículo 8, e a palavra mentirosa. Porque se é para sermos ricos e ficarmos vaidosos, orgulhosos, soberbos, prepotentes e arrogantes, então é melhor fazer a oração de Agur. A oração de Agur é: eu valorizo tanto ao Senhor que eu prefiro permanecer no pão de cada dia, mas permanecer sempre com o Senhor, a enriquecer e perder a comunhão com o Senhor. Quanto à pobreza, obviamente, todos pedem que se tenha pelo menos o pão de cada dia, para que não se caia no furto ou na situação de desespero. Mas esse texto traz essa reflexão. Quem somos nós diante da riqueza? Porque diante da pobreza todos vão até Deus e pedem para que Ele cuide, para que Ele traga provisão, para que Ele traga providência. Na pobreza, o espaço para o orgulho não existe. Existe o espaço da humilhação, o espaço do furto, para aqueles que, em desespero, acabam caindo nesse caminho. O perigo está na riqueza, de se tornar arrogante, orgulhoso e soberbo e negar a Deus. Agora o versículo 10. Não calunies o servo diante de seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Então, se você amaldiçoa alguém que está trabalhando numa empresa para o seu chefe, essa pessoa vai te amaldiçoar, vai dizer que você é um maldito, vai muitas vezes perder o emprego, vai receber uma punição, pode receber uma diminuição salarial e ele vai colocar a culpa em você, dizendo: foi você que se intrometeu na minha vida, denunciou a minha situação, na verdade você me prejudicou. Um detalhe desse versículo 10 é que o texto fala não calunies. A palavra caluniar significa falar uma mentira a respeito de alguém. Só existe calúnia quando você sabe que a pessoa não fez aquilo e você fala: ele fez isso, ele roubou, mas você sabe que a pessoa não roubou. Você fala: ele mentiu, mas você sabe que a pessoa não mentiu. Calúnia é isso, é você falar uma mentira
que destrói a imagem e a reputação de uma pessoa, sendo que você sabe que aquela pessoa não fez aquilo e não é aquilo. Então, quando o versículo 10 fala: não calunies o servo diante de seu senhor para que te não amaldiçoe e fiques culpado, ele está dizendo: não minta, não invente história a respeito de uma pessoa para o seu empregador, para o seu chefe, para que você não seja amaldiçoado, porque esse empregado, esse servo que foi caluniado por você, ele vai amaldiçoar você, vai dizer assim: você mentiu e destruiu a minha vida. E o texto fala: e você vai ficar culpado. E o versículo 10 está dizendo assim que a maldição, ela vai voltar para você. Porque existe uma lei da semeadura, que tudo que você planta, você colhe. Quando você calunia, fala uma inverdade, uma mentira que você sabe que a pessoa não fez e prejudica essa pessoa, você gera uma semente que vai se transformar em um fruto que você com certeza vai colher. Então não faça isso. Versículo 11 até o 14 é um alerta para todos nós. Vamos ler os 4 versículos juntos aqui. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Versículo 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Versículo 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Versículo 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Então, esses 4 versículos estão falando a respeito de pessoas. O versículo 11, que amaldiçoam os pais. O versículo 12, que se acham os melhores da terra, estão cheios de pecados, cheios de sujeira, mas eles olham para si mesmos e dizem: nós somos bons. Aos olhos deles, eles são bons e eles nunca foram lavados da sua podridão, da sua imundícia. Versículo 13. Uma geração que tem olhos altivos, são arrogantes, são soberbos, veja, cujas pálpebras são levantadas para cima. Acham que podem, acham que sabem tudo, acham que podem mandar em todo mundo. E o versículo 14. Cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Ou seja, são pessoas que têm na sua boca, né, quando ele fala de dentes como espadas e fala queixais como facas, ele está falando a respeito daquilo que essas pessoas falam, que elas têm palavras para destruir na terra aqueles que são aflitos e aqueles que são necessitados. Quando o versículo 11 até o versículo 14 fala assim: há uma geração que faz essas coisas todas aqui, o texto está dizendo assim: não fique admirado, não fique impressionado de ver que existem pessoas assim na terra. E veja que esse texto de Provérbios foi escrito há muitos anos atrás. É como se o texto estivesse dizendo assim: na terra sempre vai haver pessoas que são boas e que são justas. E sempre vai haver pessoas que são ímpias, pessoas que são más. Sempre, em todas as épocas, existe uma geração, ou seja, existe um grupo de pessoas que fazem esse tipo de coisas. Existem pessoas que praticam o mal. Não fique admirado de ver isso. Esteja pronto, esteja atento para saber. Existem pessoas que fazem coisas terríveis e de quem você deve se afastar. É esse o versículo do 11 até o 14. Não fique impressionado com a existência do mal. Verso 15. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem basta. Versículo 16. A sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água, e o fogo, que nunca diz basta. Esses 2 versículos aqui nos falam a respeito de ganância e de cobiça. Sanguessuga é um ser que vai sugando o teu sangue
e ela não se cansa de sugar. Ela suga sempre, sempre, sempre. Então, a ganância, ela tem duas filhas, que é dá e dá. Em outras palavras, a ganância nunca está contente. A ganância sempre quer algo mais. Você pode encontrar pessoas que são como sanguessugas. Por mais que você dê de você, a pessoa nunca fica contente, a pessoa nunca está satisfeita. Você dá, dá, dá e a pessoa ainda quer mais. Quando você encontra uma pessoa assim, que você percebe que é assim, você precisa se afastar dessa pessoa. Porque pessoas assim, elas nunca vão ficar satisfeitas. E depois o texto fala assim: estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem basta. Veja, quando o texto fala que 3 coisas nunca se fartam e 4 nunca dizem basta, nós vemos que as 4 coisas são as seguintes. A sepultura. A sepultura representa a morte. Todos os dias alguém pode morrer. Então, o que o texto está dizendo é: se você fizer alguma coisa errado, se você fizer alguma coisa que leve você para a morte, tenha certeza que você vai morrer. Provocar uma pessoa que está muito irada, que você sabe que a pessoa naquele dia está completamente desequilibrada e pode matar você, pode levar você para a sepultura. Não brinque com a vida, porque a sepultura, que representa a morte, todos os dias carrega pessoas para ela. Nunca, nunca, enquanto nós estivermos na terra, a sepultura vai estar fechada. Para que você morra, basta que você esteja vivo. Preste muita atenção nas suas atitudes e naquilo que você faz, nas decisões que você toma. Lá em Provérbios, no capítulo 6, a Bíblia fala: não adultere com a mulher casada, porque no dia de cobrar as contas, o marido não terá piedade, ainda que você multiplique os presentes. Então veja que, dependendo daquilo que você fizer, você pode perder a sua vida, porque a sepultura nunca fala basta. Segundo, a madre estéril. Uma mulher que é estéril, ela deseja ter filhos. Por mais que você diga para ela que está tudo bem, que ela pode ficar consolada, ela sempre vai querer ter filhos. A madre estéril simboliza a cobiça. A cobiça sempre quer, sempre quer. Eu quero ter, eu quero ter. Por mais que você dê, a cobiça sempre quer algo mais. A terra que se não farta de água representa aqui a ganância. A terra ou simboliza a sede de poder, porque a pessoa quer governar sobre a terra, ou simboliza a ganância, porque a ganância é você querer ter as coisas da terra. Eu quero sempre ganhar, quero uma casa nova, quero um carro novo, e a pessoa compra um e depois quer de novo, a pessoa nunca fica satisfeita. E por último, o fogo, que nunca diz basta. O fogo pode simbolizar a ira. Quando uma pessoa está ali dominada pela raiva, pela ira, ela está fervendo, ela está no fogo. Ou pode simbolizar também a prostituição. A pessoa fica ali mergulhada na pornografia, no adultério, na prostituição. Então, essas coisas, a sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta, o texto está dizendo assim: tem coisas que você tem que ter domínio próprio, que você tem que ter controle. Você tem que dominar sobre o que você faz na terra, porque senão você pode cair na sepultura. A sepultura nunca disse, nunca vai dizer acabou. Você pode fazer o que quer, que com certeza hoje ninguém vai morrer. Todos os dias a sepultura está aberta para aquele que cometer alguma bobagem. E essa sepultura também inclui aqueles que fazem bobagem em relação a não cuidar da saúde. A pessoa fuma, a pessoa bebe,
a pessoa não pratica um esporte, a pessoa se acumula de trabalho, ela está indo para a sepultura. A madre estéril, a cobiça, está ali todo dia, cobiçando. Você vai se consumir de cobiça, tendo uma vida infeliz, porque você não consegue dizer para você mesmo: eu não preciso disso. Ou então, eu preciso, então eu vou procurar uma fonte de renda para conseguir e dar isso para minha família. Mas você resolve. A cobiça, ela é o pecado porque a pessoa fica desejando, não faz nada, mas fica o tempo todo cobiçando. Ou a pessoa quer a ganância, ou quer o poder. Ou a pessoa fica mergulhada na ira ou na prostituição, na luxúria. E essas coisas nunca dizem basta. Quem tem que dizer basta para isso? É você. Você tem que dizer basta. Basta de tolice. Basta de cobiça. Basta de decisões erradas. Basta de dar lugar para a ira, de não ter domínio e controle sobre prostituição, pornografia e luxúria. Basta sobre ganância e sede de poder, porque eu quero caminhar na sabedoria. Versículo. Eu vou parar por aqui porque essas aulas, elas são de no máximo 30 minutos e nós estamos aqui com 31 minutos de gravação. Na próxima aula, a aula de número 58, nós vamos comentar Provérbios capítulo 30 a partir do versículo 17. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com outras pessoas para que elas possam estudar provérbios juntamente conosco aqui nesse canal. E se você não viu outras aulas, na seção das playlists, nós temos ali provérbios e você pode acessar essas aulas em provérbios, as aulas anteriores. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus. Na próxima aula, que é a de número 58, nós vamos continuar com provérbios do capítulo 30, a partir do versículo 17. Fiquem na paz de Jesus.